Seja bem-vindo a este primeiro encontro sobre evangelismo. Como evangelizar? Você sabe quais são as palavras que devem ser usadas ou como começar a mostrar o evangelho para uma pessoa? Porque nós sabemos que existe muitas e muitas pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas não sabe exatamente como todo este plano de salvação começou. Como você sabe, o evangelho traduzindo, significa boas novas. E essas boas novas que Jesus trouxe para nós não é nada mais, nada menos do que salvação, ressurreição, vida eterna. Essas são as boas novas que Jesus trouxe para nós. Mas agora, como começar? Como mostrar isso para as pessoas? Normalmente, quando a pessoa é meio descrente ou não sabe totalmente toda a mensagem, não conhece a Bíblia, alguma coisinha leu lá e tal, ouviu falar, mas não tem conhecimento total. Agora, lembrando que esses encontros nossos, nós não vamos dar estudo bíblico. Já falei isso em vídeos anteriores e reforço. Aqui é evangelismo, não tem nada a ver com estudo bíblico. Compreende? Agora, você vai saber exatamente como fazer, como levar o evangelho. Como eu estava dizendo, pessoas que têm pouco conhecimento ou não têm conhecimento algum, até pessoas que já frequentam a igreja, mas nunca atentou para esses detalhes. Só que muitas pessoas, quando são abordadas, estão falando sobre Deus, sobre Jesus Cristo, como é que surgiu Deus? A gente fica aí, né? Até criança pergunta, já perguntou a mim, né? Netos meu perguntou, vô, como é que surgiu Deus? Como é que nasceu Deus? Como é que apareceu Deus? Isso aí não é um ou duas, são todas as pessoas que ouvem falar de Deus têm essa pergunta. E se não perguntou, está na sua cabeça como é que Deus surgiu, correto? Mas se nós seguirmos a Bíblia, ou alguns versículos, algumas passagens, não fazendo estudo bíblico, fazendo uma pequena leitura, a gente consegue saber como surgiu Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. E aí? Se a gente consegue entender como é que Jesus surgiu e Jesus é Deus, então a gente sabe como Deus surgiu. Mas olha, isso daí nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, até nos outros encontros, tá? Porque o que eu quero mostrar para você agora, como levar, até mesmo se a pessoa não fizer essa pergunta, mas é interessante você entrar com essa pergunta e a resposta, para começar a abrir a mente da pessoa, entendeu? Só que a pergunta não é essa, como surgiu Deus? A pergunta é, por que o nome do Filho de Deus se chama Jesus e não Emanuel, conforme foi dito nas profecias, né, com os profetas? Vamos fazer a leitura agora no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, 22, 23. Vamos Mateus, capítulo 1, versículo 21, 22, 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Percebe então aí na leitura? Por que então Emanuel? Olha, Emanuel é a característica de Jesus que significa Deus conosco. Não é um nome e nem sobrenome. Não poderia ser assim, Jesus Emanuel ou Emanuel Jesus. Não. Porque características que foi dada para o Filho de Deus, para Jesus Cristo, a gente encontra também em Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode perceber que esses aí são características, atributos da divindade de Jesus Cristo. Não necessariamente o nome próprio. Porque na época de Jesus não existia sobrenome. Na época era conhecido Jesus, filho de José. Era mais ou menos assim. Inclusive no interior, sempre fala assim, olha, ali é o seu Pedro, filho de Maria, seu Pedro, filho de Antônio. Então ele se referia ou fazia o conhecimento das pessoas quando apontava a sua família. Então Jesus apenas. E Emanuel são os atributos da divindade de Jesus Cristo. Ficou claro porque Jesus e não Emanuel? Então, para aí. Não confunda agora com aquela pergunta que foi feita. Como é que surgiu Jesus? Jesus surgiu no nascimento, surgiu de Maria? Porque fala, né? A mãe de Jesus. Então Jesus surgiu a partir desse momento
Ele depois se tornou Deus ou ele nasceu como Deus? Como é isso daí? Muito bom. Então vamos, porque assim, vamos fazer essa base, primeiramente, para a gente entrar propriamente no Evangelho. Então nós temos que conhecer a origem de tudo isso daí. Então, lembrando, inclusive, é uma interessante, a gente vê o seguinte, o Evangelho, ele está falando do Evangelho, mas a gente podia também fazer uma pergunta. Vem cá, quando é que começou esse Evangelho? Quando exatamente foi depois que Jesus, aos 33 anos de idade, 30, né, quando ele começou a pregar o Evangelho, porque ele morreu com 33 anos, né? O Evangelho começou com os apóstolos, essas boas novas, essas notícias, porque Jesus, quando ele, depois dos 12 anos, ele foi apresentado, aos 12 anos foi apresentado no templo, aí começou a pregar, levar o Evangelho, ficava no meio dos doutores, das leis, começava a falar, pregar, tirar dúvidas, né? Um jovem, né? Uma criança. Mas foi aí, como é que é isso aí? Porque tem gente que nem pergunta nada sobre isso, mas é interessante saber você mexer, né, nessa questão desse conhecimento aí de como e quando começou o Evangelho. Ó, bem rapidinho aqui, no nosso entender, é que essas boas novas começou muito, muito antes. Antes de eu te mostrar exatamente em que momento começou o Evangelho, as boas novas de salvação, Jesus Cristo, quando nasceu de Maria, passou a ser Deus e que momento já era Deus. Então vamos ver também agora uma leitura rapidamente na Bíblia para a gente saber quando é que aconteceu tudo isso e se Deus nasceu, se Jesus nasceu, passou a ser Deus, etc. João, capítulo 1, versos 1, 2, 3, 4. Depois verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo já era Deus desde o princípio. Como foi dito, e ele se tornou carne e habitou entre nós. Então foi exatamente nesse momento do nascimento dele, através de Maria, em seu ventre, que Jesus se tornou carne. Mas ele já existia desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por ele. Percebe então que Jesus é Deus. Já dá para a gente começar agora a ter uma base do que se falar, do que dizer. Correto? Bom, agora, qual foi o momento, como eu tinha dito, e em que momento começou então o plano do Evangelho? Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então foi nesse momento que Jesus pisa na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça da serpente? Na morte dele, na ressurreição dele. Então, o Evangelho se cumpriu ali. Então, aí o que a gente entende que o plano do Evangelho a começar a ser executado foi exatamente nesse momento que Deus fala para o homem e para a mulher tudo. Aí Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade, porque acontece que se a gente vê no livro de Gênesis, a promessa, o que Deus falou para o homem, para a mulher, é que se ele pecasse, se ele transgredisse as ordens de Deus ali, ele estaria em maus lençóis, ele estaria numa dificuldade muito grande e não teria como ele ter vida longe de Deus, porque perto de Deus, na luz de Deus, não pode existir trevas, não pode existir pecado. Então a desobediência é pecado. Ele desobedeceu a Deus, então como Deus falou, certamente morrerás ao comer da fruta, que é da desobediência. Então, Deus não ia voltar atrás, de maneira nenhuma, ele vai morrer. Como nós sabemos, todo mundo morre, mas as boas novas é justamente essa. Que coisa maravilhosa. A gente tem a oportunidade, mesmo morrendo, a gente tem a oportunidade de ressuscitar, de ter vida outra vez. Então, essa já começa agora a clarear mais. O que nós mostramos aí foi exatamente isso. São questões que a gente deve abordar. Porque Jesus não é Manuel, certo? Jesus passou a ser Deus depois que nasceu, ou ele já era Deus? Ele simplesmente, então, nós vimos que, pelo poder de Deus, ele encarnou, se tornou carne e habitou entre nós, mas ele já era Deus, o Verbo se fez carne, ele estava com o Verbo no princípio, estava com Deus no princípio, e tudo foi feito por ele, então Jesus Cristo existia. Então, agora, nós vamos partir para os próximos nossos encontros, amadurecendo mais a questão do Evangelho. Então, a base principal está aí.
quando começou, Jesus veio, nasceu e tal. Então, a partir daí, a gente já tem agora a gente já começa a melhorar, são questões mais claras e entender realmente todo o propósito de Deus, ok? Ó, maravilha, eu te espero no próximo encontro, não deixa de comparecer e aproveite tudo o máximo. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente aí a levar o evangelho, ok? Eu conto com você e até o próximo encontro.